Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. No primeiro dia da criação, o ser humano só existia na mente e no coração de Deus. Uma terra sem forma e vazia é o que existia e não poderia sustentar a pérola da criação de Deus. Ela foi criada com o divino propósito de ser a habitação do homem e de proporcionar o seu sustento, sendo governada por ele, coexistindo em harmonia. Por causa do maldito pecado, hoje o que se vê é uma guerra declarada entre o homem e a mãe natureza. Havia trevas sobre as águas profundas. No princípio da criação de Deus não havia luz, apenas escuridão. Além de escuridão havia muitas águas. Era impossível até então a existência de vida humana. Porém, o Criador estava lá, preparando tudo com sua bondade para proporcionar à pérola da sua criação o melhor ambiente possível para colocá-la. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A existência humana era impossível porque este planeta, com suas mais de 1000 peculiaridades que só a Terra tem, que possibilitam a vida humana, jazia no primeiro dia e não estava terminada. Sendo literal ou não, era ainda o primeiro dia da criação. Este era um local inóspito para a nossa vida, mas o Espírito de Deus pairava leve e soberanamente sobre a face das águas. Deus é realmente muito poderoso. Percebe-se também 2 membros da Trindade citados até aqui, Deus, no versículo 1, e o Espírito, no versículo 2. Se lermos com atenção o Evangelho de João, ele se refere a Jesus como o Verbo, a Palavra, que estava com Deus e que era Deus no ato da criação, no princípio, e por meio de quem tudo se fez, e que sem ele nada do que foi feito se faria. Focando-se no Espírito, a palavra que se traduz por vento é idêntica à que se traduz por Espírito. O Espírito de Deus aparece nesse primeiro ato da criação e é encontrado novamente no início dos grandes atos criativos e redentores de Deus ao longo da história. No desvio das águas do dilúvio, no nascimento de Israel ao atravessar o Mar Vermelho, na vinda do dia do Senhor, na concepção de Jesus, no ato de vir a Deus Pai e no advento da Igreja no Pentecostes. Embora o termo Espírito Santo ocorra apenas algumas vezes no Antigo Testamento, sua atividade criativa e redentora associa o Espírito de Deus ao Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito que pairava soberanamente sobre as águas no princípio da criação é o mesmo que habita em nós. Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, fazendo nascer a nação de Israel, que gerou no ventre de Maria o menino Jesus, e que gera novos filhos para Deus mediante o arrependimento e a redenção pelo sangue de Cristo. Este poderoso Espírito habita em nós, nos convencendo do pecado, intercedendo, consolando, guiando e frutificando através de nós para a glória de Deus, o Criador. Este poderoso Espírito é digno de todo o nosso louvor, tremor e temor. Não é qualquer Espírito que habita em nós, é o Espírito de Deus. Oração. Senhor, dá-nos temor a Ti e ao Teu Santo Espírito, para que não pequemos contra Ti e não entristeçamos. Que não sejamos rebeldes e sim mansos. Que nas trevas da nossa carne o Espírito de Deus paire leve e soberanamente e nos guie pelas mesmas águas santas e purificadoras do batismo e redima o nosso ser como o selo de Cristo que Ele é. Amém.